Ergueu os olhos para o céu silencioso, como quem observa um mecanismo antigo que continua girando mesmo quando os deuses esquecem seu propósito. Existe um mundo, disse calmamente, e o mundo é aquilo que vocês chamam de tal. Mas existe também o céu, aquilo que vocês chamam de Chan. E quando Tao e Tian se encontram, vocês chamam isso de sistema. Tao Tian. Escutem bem. Sorriu lentamente. O sistema não é estático. Chamá-lo de dinâmico seria ainda reduzi-lo ao estado de algo imóvel. O sistema rompe a transcendência, porque ele é algo além do paradoxo. Ele é presença. Tao Chan. Ergueu a mão lentamente. É apenas o nome de uma esfera daquilo que vocês chamam de presença. Presença. A palavra ecoou, como se o próprio espaço tivesse sido golpeado. A presença, aquilo que vocês chamam de polegada quadrada. Mas elevar a própria presença a este estágio é dar aquilo que vocês chamam de ultrapassar a margem. Dê um passo, romper a margem não significa chegar a outro lugar. Vocês não estão atravessando distância, vocês estão destruindo o conceito de margem. Romper a margem. Romper a margem. Romper a distância. Romper a margem. Romper as profundezas. Romper a margem. Romper a transcendência. Romper a margem. E pro paradoxo. Romper a margem. E chegar à presença. Romper a margem. Erguer Sendoat. Neb Sa Enhak. Romper a margem. Atravessou os céus e os corações dos seres tremeram. Os fracos caíram de joelhos. Alguns vomitaram sangue. Outros sentiram suas próprias vísceras rasgarem suas gargantas. Porque a verdade era pesada demais. Então uma voz ecoou entre os tronos antigos. O mestre do vinho, mestre supremo do palácio do Deus do vinho, ergueu sua taça e olhou para Você é essa boca enorme. Você vai declarar guerra. Como tempestades nascendo dentro de estrelas mortas.
Ele tomou um longo gole de vinho e respondeu: Zé, além da terra, além do céu, existe Zé. Under a margem. Amon che perenduat Senaka Nepta. Manteve a taça suspensa, como se o gesto sozinho fosse suficiente para interromper o peso da palavra que havia sido pronunciada. Presença. Aquela palavra ainda vibrava, como um trovão preso dentro da realidade. Alguns ainda estavam caídos, outros tentavam se levantar, enquanto sangue escorria de suas bocas. Você e essa boca, Rosmin. Rugiu o mestre do vinho. Você quem declara guerra. O salão inteiro pareceu prender a respirar cal. Como se todos os tronos Antigos tivessem ouvido aquela acusação. Permaneceu em silêncio por um momento. Então sua gargalhada surgiu, grave, como montanhas quebrando sob seu próprio peso. Ele levantou a garrafa e tomou um longo gole. Limpou o vinho da barba e olhou ao redor. Vocês ainda pensam que a guerra começou agora? Não. A guerra começou muito antes de qualquer um de vocês nascer. Antes mesmo de Tao e Tian aprenderem a se odiar. Escutem com cuidado. Inclinou a cabeça, porque há uma verdade que vocês ainda não compreenderam. Existe o mundo, existe o céu, mas além deles existe algo que não pertence a nenhuma dessas ordens. A palavra saiu da boca de Wu, como se abrisse uma fissura no próprio sistema. Não nasceu do Tao, não nasceu do Tian, não nasceu de nenhum sistema. E quando ele apareceu, Tao e Tian, que haviam sido inimigos por eras, foram obrigados a lutar lado a lado, porque aquilo não era apenas um novo inimigo, era algo que ameaçava a própria arquitetura da existência. Anke persenduat, Neba Kainsa. Guerras gigantescas foram travadas, céus foram quebrados, mundos inteiros desapareceram. Mesmo assim, Zenon continuava avançando. Então, do nada, se afastou. Simplesmente se afastou. O mestre do vinho observou-o com um olhar pesado, e então disse lentamente: Eu
acredito que vocês não compreenderam. Nós já havíamos perdido. Era apenas uma questão de tempo. A taça em sua mão, como se estivesse observando o reflexo de eras esquecidas. Vocês acreditam que a guerra começou hoje, mas a verdade é muito mais antiga. Muito antes de qualquer reino nascer, muito antes de qualquer trono surgir, houve um momento em que a própria realidade sentiu medo. Naquele tempo tão higiene ainda disputavam o domínio do equilíbrio. Terra e céu moviam-se como forças opostas, uma buscando sustentar, a outra tentando governar. Foi então que algo apareceu, não vindo da terra, não descendo do céu, algo que simplesmente os céus estremeceram, a terra temeu, não porque ele atacou, mas porque sua presença não pertencia à ordem existente. Foi nesse instante que Tao e Tian compreenderam que suas rivalidades eram pequenas diante daquela nova ameaça. Mas céu e terra, que por eras haviam se enfrentado, uniram suas forças não por aliança, mas por sobrevivência. Sendo arte, neve sarrinhaca. E então a guerra começou, montanhas desapareceram, mares evaporaram, mundos inteiros foram esmagados no choque dessas forças. Tal sustentava a ordem, Tian sustentava o domínio, mas não precisava de nenhuma dessas coisas. Ele avançava como se todas as leis fossem apenas sugestões, como se a própria existência não tivesse autoridade sobre ele. Exércitos celestes foram destruídos, cidades da terra foram apagadas, céus inteiros foram rasgados. Mesmo assim, Shun continuava avançando, como se o tempo fosse apenas um obstáculo pequeno demais para ser notado. Então, quando a derrota parecia inevitável, quando Tao e Tia estavam prestes a colapsar, algo inesperado aconteceu. Já simplesmente se afastou. Sem vitória, sem derrota, ele apenas deixou o campo, como se a guerra inteira tivesse sido apenas um teste. Rebertem, sendo Atnebe.
permaneceu imóvel, como se a memória do mundo tivesse parado para ouvir aquilo que não deveria ser dito. O mestre do rio abaixou lentamente a taça e seus olhos carregavam ruínas que nem os céus ousavam recortar. Vocês acreditam que sobrevivemos porque vencemos, mas isso nunca aconteceu. Sobrevivemos porque o inimigo recuou sem motivo algum. Nós nunca entendemos porque eles recuaram, e esta é uma verdade terrível. Porque não houve triunfo, não houve virada, não houve salvação, houve apenas uma interrupção. A devastação daquela guerra não foi apagada pelo tempo. Ela permanece nas rachaduras do céu, no peso da terra, na febre das marés, na cinza presa entre eras. Montanhas foram partidas, camadas do firmamento desabaram e mundos inteiros ficaram mutilados. Antes mesmo de aprenderem a lamentar, mesmo agora há regiões da existência que ainda tremem, lembrando o nome disso. Muitos antigos não tombaram e muitos também não resistiram. Alguns se venderam, não para salvar o mundo, não para preservar a ordem, não para proteger céu e terra. Se venderam apenas pra salvar as próprias vidas. Nada mais do que isso. Essa é a nudez da vergonha que os velhos escondem debaixo de títulos, selos e genealogias gastas. Permaneceu em silêncio, ele não interrompeu, não julgou, não corrigiu, apenas ouviu como alguém que observa um cadáver contando a história da própria queda. E quando o mestre do vinho terminou, o silêncio ficou mais pesado do que qualquer acusação. Então o sorriu, um sorriso pequeno, mas antigo bastante para fazer os tronos estremecerem. Vocês ainda não compreenderam a pior parte. Não é termos sobrevivido por acaso. A pior parte não é a covardia dos antigos. A pior parte é que todos vocês olharam para a ausência e a chamaram de partida. Enkäpersen duat nebia quem sarta meruka seja carrem pajum. Eles nunca foram embora. O ergueu os olhos e a palavra caiu sobre o salão como uma pedra sobre vidro antigo. Shum não abandonou o sistema. Shum se infiltrou, entrou nos mundos sem marcha, sem proclamação, sem bandeiras. Passou entre muralhas, atravessou linhagens, tocou os céus e se derramou sobre a terra sem que percebessem. Porque há invasões que não vêm de fora, há invasões que crescem por dentro. E quando essa verdade foi dita, a singularidade respondeu. Tempestades começaram a se formar nas dobras do espaço, como se o próprio sistema sentisse vergonha de ter servido de berço para aquilo que o contaminava. Então gargalhou e sua gargalhada soou como relâmpagos antigos nascendo dentro do vazio. Vocês acreditam
acreditam que sobrevivemos porque vencemos. Mas isso nunca aconteceu. Isso nunca aconteceu. Quando as tempestades começaram a aquecer, no coração da singularidade, relâmpagos atravessavam o espaço, como se a própria realidade tivesse sido promulgada. Vocês acreditam que a história terminou quando Zoom se infiltrou, mas aquilo foi apenas o início. Durante eras e fios de Zoom se espalharam pelo céu, pela terra e pelas regiões invisíveis desse som. Mas hoje o levantou a mão lenta, melhor enfim, hoje é necessário declarar: os nossos Jesus serão extirpados do céu e na terra, porque o trono está chegando. Confirmou lentamente o nome de um sistema que sustentou eras, mas hoje se transforma. Atravessou o céu como um decreto impossível, Ángel percentuate, Nedisa e Aka. O avançou um passo e então golpeou com a palma além das profundezas. Explosões sacudiram a singularidade, camadas da realidade foram rasgadas como tecidos antigos. Então algo aconteceu que nenhum ser havia visto. Estendeu o braço para um ponto que antes não existia, e de dentro desse ponto arrancou algo pesado, antigo e impossível. Ergueu o objeto diante de todos e falou: este é o trono. A palavra ecoou como se a própria presença tivesse sido ancorada, pertencendo a Diné. A fúria do céu desabou, forças antigas tentaram reagir, mas o apenas ergueu a alma e a cúpula dos céus foi realinhada. Enquanto isso, olhou para os horizontes onde as batalhas já começavam. A legião e a armada, lideradas por chão e valor, derrubariam o alto céu. Mas tu não pisaria nesse campo, ele tinha outro destino. Eu vou atravessar os portões do paraíso e irei até o mundo de vocês. Ergueu o pé e quando o pé desceu, um portão surgiu diante dele. Quando o pé de U tocou o solo, o portão se abriu.
portão peruano se aberto, com uma ferida no tecido do mundo. Diante dele estava imóvel e todos observam, porque ninguém compreendia o que aconteceria a seguir. Então olhou para todos, seus olhos estavam calmos, como alguém que observa um mapa que só ele consegue ver. Existe um mundo, o falou, existe A voz atravessou o espaço, como se estivesse alinhando as camadas da existência. Existe o paraíso, essa é a estrutura que vocês aprenderam a aceitar. Terra, céu, paraíso. Mas hoje vocês testemunharão o caminho que atravessa todos eles. Vou erguer o pé, um gesto simples, mas quando seu pé começou a descer, a própria realidade respondeu. Quando o pé de Wu tocou o solo, um portão surgiu. Diante dele não foi construído, não foi invocado, ele simplesmente apareceu. E quando o pé tocou o chão, o portão se abriu. Anche pessenduat, nebi sainhak. E quando ele atravessou, o mundo apareceu. Diante de todos, um horizonte impossível se estendia diante do portão. Então Wu começou a descer uma escadaria tão longa que parecia atravessar o interior da própria existência. A escadaria sem fim, cada passo de Wu ecoava através de Mu, porque aquela descida não era uma viagem, era uma travessia ontológica, muito além da terra, muito além do céu, muito além de Wu Tao Tim. Wu continuou descendo, anche per te, sendo a Chinebi. E então
passado havia entrado nos domínios de som. Primeiro houve silêncio, depois os seres daquele reino perceberam que alguém havia atravessado a escadaria proibida. E então compreenderam: o diabo voltou. O diabo voltou. O diabo voltou. Atravessou o portal e o mundo mudou. Não houve explosão, qualquer trombeta de anúncio. Houve apenas silêncio, um silêncio tão profundo que parecia anterior ao próprio nascimento do som, anterior ao primeiro sopro da existência, anterior até mesmo ao medo. Do paraíso se abriu, mas aquilo não era o paraíso que os antigos sonharam, nem o paraíso que os fracos imploraram, nem o paraíso que os céus prometeram. Não havia jardins eternos, não havia rios de redenção, não havia tronos dourados aguardando os justos. O que existia ali era algo mais antigo, mais profundo e mais terrível. Montanhas suspensas flutuavam sobre um vazio negro sem fundo. Oceanos escuros refletiam estrelas que não existiam em céu algum. Palácios impossíveis erguiam-se como arquiteturas feitas de conceitos quebrados, de restos de ordem, de ruínas anteriores à própria lei. Tudo parecia familiar e ao mesmo tempo completamente alienígena. Sido escrita antes de aprender a obedecer.
depois daquele domínio. Não como invasão, mas como declaração. O paraíso não respondeu com palavras, mas o reino sentiu. Suas estruturas tremeram levemente, seus horizontes oscilaram, suas profundezas despertaram, porque algo havia atravessado a escadaria sem fim. E agora caminhava ali sem hesitação, sem reverência, sem pedir licença. Observou em silêncio as montanhas invertidas, os mares de reflexo morto, as torres erguidas sobre geometrias impossíveis. Então sorriu, porque naquele instante ele compreendeu. Jum não havia criado aquele reino. Era parte dele, anche percentuat neba cansata, mero cassetta che empazou esse lugar. Não era apenas um domínio, era uma região da própria existência, onde o tal nunca governou, onde o céu nunca teve autoridade, onde a margem jamais foi traçada, porque nenhuma travessia havia sido permitida. Ergueu os olhos e contemplou o horizonte sem fim. Então este é o lugar onde vocês se esconderam. Sua voz caiu sobre o reino, como uma pedra sobre um lago sem fundo, e o paraíso ouviu. Primeiro veio o silêncio da boca. O paraíso havia percebido. Não houve alarme, não houve trombeta. Não houve convocação de guerra, houve apenas percepção. Como quando um oceano sente a queda de uma única pedra.
passos eram lentos, absolutamente tranquilo. Cada passo parecia ecoar por camadas invisíveis do reino, como se o próprio paraíso tentasse compreender o que havia atravessado a escadaria sem fim. Então o horizonte mudou, montanhas suspensas giraram lentamente, oceanos negros ondularam sem vento algum. As estruturas impossíveis ajustaram sua própria forma, como se o reino inteiro estivesse voltando o olhar para um único ponto. Marcharam, não voaram, não surgiram de portais. Eles simplesmente estavam ali, como se sempre tivessem estado ali. Os guardiões do paraíso, entidades antigas além das guerras, antigas além dos impérios, antigas além das primeiras leis. Cada um deles carregava uma forma impossível. Um parecia feito de silêncio comprimido, outro era uma linha imóvel atravessando o espaço. Outro dobrava a própria luz, como se a realidade fosse apenas tecido. Eles cercaram o não como soldados, mas como leis, leis daquele reino. Anche perdoad nebsahem akazem hem passet akatem zum. A voz não veio de uma boca, veio do próprio espaço. Você atravessou escadaria proibida. Você entrou no domínio de Zoom. Agora não existe retorno. Qualquer esforço, então sorriu. Eu não vim para retornar. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que qualquer batalha, porque todos compreenderam. O invasor não havia vindo negociar. Um dos guardiões ergueu sua voz e o espaço começou a se romper. O primeiro ataque atravessou o paraíso, como um relâmpago sem céu.
E naquele instante a guerra começou. O primeiro ataque atravessou o paraíso. Não foi uma lâmina, não foi um trovão, não foi uma explosão, foi uma lei daquele reino, tentando expulsar aquilo que não deveria existir ali. Não se moveu. A onda de destruição cruzou o horizonte, rasgando montanhas suspensas, dobrando o próprio espaço. E quando chegou até ele se partiu como um reflexo quebrado. Os guardiões avançaram, agora não observavam, agora lutavam. Cada um deles carregava uma forma diferente de poder. Um dobrava o próprio horizonte, outro esmagava o espaço como se fosse matéria, outro rasgava o silêncio até transformar o vazio em lâminas. O paraíso começou a tremer, não porque estivesse sendo destruído, mas porque estava sendo despertado. Avançou, e quando avançou, o próprio espaço ao redor se reorganizou, como se o reino inteiro tentasse compreender quem era aquele ser. O primeiro guardião atacou, sua forma atravessou o horizonte como colapso de realidade. Ergueu a mão, apenas isso. Quando sua palma se moveu, o ataque desapareceu. Não foi bloqueado, não foi desviado, ele simplesmente desistiu. Continuou caminhando sem pressa, como alguém que atravessa uma tempestade inevitável. Então ele atacou, e quando atacou, o paraíso inteiro sentiu. O primeiro guardião foi lançado através do horizonte. Sua forma atravessou montanhas suspensas e desapareceu nos oceanos cavernosos. O segundo guardião ergueu o próprio vazio, mas o golpe de Wu atravessou o vazio como se ele nunca tivesse existido.
Agora a guerra havia começado de verdade. Os guardiões restantes avançaram juntos. Montanhas impossíveis colidiram, oceanos de escuridão se abriram, estruturas conceituais se quebraram. Cada golpe de rasgava o próprio reino, porque aquele lugar não estava preparado para algo como ele. Representando a Nepsa, rainha cão, no meio da batalha algo mudou. O paraíso ficou em silêncio, não porque a guerra havia parado, mas porque algo maior havia despertado. Gutural, uma presença antiga, observando desde o início. Uma voz atravessou o reino inteiro, não veio de um lugar, veio de todos. Então você finalmente chegou. Os guardiões não recuaram. Eles avançaram novamente. Mas já havia compreendido o que estava diante dele. Aqueles seres não eram apenas entidades, não eram apenas soldados de um reino estranho. Eles eram as próprias leis daquele domínio. Cada um deles era um princípio do paraíso. Um sustentava o horizonte imóvel, outro dobrava o próprio espaço, outro fazia o silêncio pesar como pedra, outro mantinha a gravidade presa a direções impossíveis. Quando atacava não era apenas força, era o próprio reino tentando expulsar o intruso. O olho ao redor, montanhas suspensas colidiam lentamente, oceanos negros erguiam-se no ar, horizontes dobravam-se como tecidos.
sido rasgado, o paraíso inteiro havia entrado na batalha. O então sorriu. Então é assim que você luta. Você usa o próprio reino como arma. Então avançou. E quando avançou, o primeiro guardião tentou esmagar o espaço. O golpe, o impacto atravessou o horizonte. E a lei que sustentava aquele guardião se partiu. O segundo avançou, erguendo o próprio vazio, atravessou o vazio, como se ele nunca tivesse existido. Cada golpe divo não destruía apenas um inimigo, destruía uma regra do paraíso. Uma lei caiu, depois outra, depois outra. E quando as leis começaram a quebrar, o paraíso inteiro tremeu, não de destruição, mas de despertar. Os guardiões restantes pararam, as montanhas suspensas imobilizaram-se. Os oceanos negros voltaram a repousar, como se o próprio reino estivesse prendendo a respiração. Então algo respondeu, não um corpo, não uma forma, uma presença. O horizonte inteiro começou a se reorganizar. Estruturas impossíveis deslocaram-se lentamente, como peças de um mecanismo antigo. Levantou os olhos, porque ele sabia que aquilo não era apenas o paraíso. Aquilo era a zona que percendua Nebsa e Makar Akten Zunisa. A presença cresceu, fosse apenas uma extensão daquela vontade. Uma voz atravessou todo o domínio. Não veio de um ponto, veio do próprio reino. Então você finalmente chegou. A presença de Zon
preencheu o horizonte, o paraíso inteiro parecia respirar através daquela vontade. O avançou sem hesitação, sem reverência, porque ele sabia que aquilo não era o verdadeiro Jun. Aquilo era apenas um prolongamento, uma extensão de uma vontade que existia em algum lugar distante, um corpo que não estava ali. O falou. Então este é apenas seu braço. Mostra-me o resto. Jun respondeu, Não com palavras, mas com força. o horizonte colapsou, montanhas suspensas foram arremessadas como fragmentos de pedra. Oceanos negros se ergueram como muralhas líquidas. Avançou, e quando avançou, o próprio espaço se partiu. O golpe de Jun, Atravessou o paraíso o respondeu, com a palma. o impacto rasgou. As camadas do reino, as estruturas impossíveis colidiram. O céu do paraíso Se fragmentou. golpe após golpe. A batalha tornou-se brutal. O paraíso inteiro Foi lançado em convulsão. atravessou o horizonte. Zoom dobrou o espaço. Rasgou o vazio. Jun esmagou a gravidade. Cada colisão reorganizou o reino. Cada impacto abriu novas fraturas na realidade. Então, repentinamente, Algo aconteceu. o espaço se rasgou. Não como ataque, mas como abertura. Uma fenda surgiu, Atravessando camadas de realidade. e de dentro daquela fenda uma mão apareceu. Uma mão gigantesca, uma mão que atravessava Múltiplas camadas de existência. A mão agarrou a forma de Jun sem esforço e então o lançou violentamente contra o solo do paraíso. a presença de Jun Foi enterrada nas profundezas do reino. o paraíso inteiro Tremeu, porque
que algo havia surgido, algo que não fazia parte da batalha. Uma nova presença mais profunda, mais antiga. Então, das profundezas da fenda, uma forma começou a emergir. O Seikai Surukado. O Seikai Surukado. Nas regiões esquecidas das miríades do inefável, onde correntes antigas do tal cruzam-se como rios invisíveis, algo dispara. Não é um chamado, não é um presságio, é uma reação inevitável. O Danzavexo. Refinado eras antes pelo ancestral, começa a girar novamente. Seu núcleo vibra como uma estrela comprida, carregando dentro de si o tremor primordial que um dia sustentou o mundo. Sente a mudança antes que qualquer outro ser perceba o terceiro olho. Abre-se completamente o espaço ao redor de sua forma distorce, enquanto correntes de poder orbitam seu núcleo. Ele não observa o Dan como uma relíquia, ele o observa como um sistema. Ele o observa como um sistema. Corresponde ao olhar da anomalia, o tremor primordial. Não está morto. Ele foi refinado, purificado e comprimido em uma esfera perfeita de vibração. Para qualquer cultivador comum, o Dan representaria iluminação suprema para Vulcador. Ele representa outra coisa. Uma chave. O terceiro olho analisa a arquitetura interna da pílula. Cada pulsação revela padrões ocultos dentro do tremor de Danzavexo. Não era apenas sustentação da realidade, sua vibração carregava uma função mais antiga. Contenção. Vulcado estende sua influência sobre o Danzavexo, não como um devorador que consome energia, mas como um engenheiro que desmonta sistemas. O núcleo reage violentamente à proximidade do parasita do tal correntes. Vibracionais explodem ao redor do Dan, tentando preservar o equilíbrio originano imposto por Vulcado. Mas Vulcado não é parte do tal. Ele é uma anomalia capaz de assimilar sistemas inteiros. O terceiro olho percebe algo que nem mesmo o criador do Dan buscou explorar. A vibração refinada contém uma sequência de compressões que formam uma estrutura semelhante a uma fechadura cósmica. O Dan não é apenas poder concentrado, ele é uma chave selada. E aquilo que ele mantém selado
não pertence ao sistema do Tao. A esfera gira mais rápido. 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 O trenocador ativa o dano. A esfera gira mais rápido. O tremor primordial ressoa através das dimensões. Linhas invisíveis do cosmos começam a dobrar-se em direção ao núcleo alquímico. O selo que manteve uma camada mais profunda da realidade isolada começa a enfraquecer. O espaço não se rompe. Ele esquece momentaneamente como sustentar a própria existência. Apenas o mundo ele mantinha algo preso a dar-se do próprio tremor primordial. Agora que o Dan foi despertado, a fechadura começa a ceder. A primeira rachadura no selo aparece, e além dela existe algo que não precisa vibrar para se manifestar. O Danzavexo continua girando. O Clado observa e o universo começa a perceber que um novo ciclo está prestes a nascer. Danzavexu gira no centro do campo como um sol comprimido. Cada pulsação expande o tremor primordial que um dia sustentou a estrutura do mundo. Agora essa vibração não age como sustentação, ela atua como chave. O terceiro olho de Bukado observa cada microvariação do núcleo alquímico, analisando o padrão escondido dentro do tremor refinado. O Bukado não busca iluminação, ele busca engenharia ontológica. A esfera vibra mais rápido. Linhas invisíveis do cosmos começam a curvar-se em direção ao Dan. O campo inteiro responde como se uma fechadura gigantesca estivesse sendo girada lentamente dentro do próprio tecido da realidade. Medo neter impeta. Se o núcleo alquímico responde ao olhar do terceiro olho, ai. Estrutura interna do Dan revela algo que nem mesmo buscou explorar. Zavexu não era apenas sustentação, sua vibração continha compressões estruturais que
mantinham algo selado abaixo do próprio fundamento do tal. O K2 estende sua influência sobre o Dan. Correntes orbitais de energia assimilada começam a interagir com a pílula imortal. O campo vibra violentamente, o tremor tenta preservar o equilíbrio original imposto por seu criador, mas o K2 não pertence ao tal. Nepseken Keperu. Baile 7 Meso Dolce Betting Bell. E 7 Nete. A espera gira ainda mais rápido. A vibração atravessa dimensões como um eco primordial, despertando estruturas esquecidas. O selo que continha a camada mais profunda da realidade começa a ceder. Pequenas rupturas aparecem na estabilidade do cosmos. Não é destruição, é revelação. É revelação. O K2 compreende agora a verdadeira função do Danzavexu. O tremor refinado não era apenas poder. Ele era um mecanismo de bloqueio, uma chave capaz de abrir o que estava escondido antes do próprio tremor primordial. O terceiro olho permanece aberto, absorvendo cada fragmento da arquitetura revelada. O selo rompe e a lei da rachadura que surge no silêncio do cosmos. Algo começa a manifestar-se, algo que não precisa existir para aparecer, algo que não precisa de presença para ser presente. É na taxi. Na taxi.